Boa tarde. Nós estamos aqui nessa sessão hoje, na mesa coordenada Vozes e Mediações no Tempo e à Distância entre Luz e Sombra, composta por mim, Angeli Rose, Laudiceia, Tata Giba e Mônica Campos. A professora mestra Laudiceia Tata Giba, a professora especialista Mônica Campos e a professora doutora, que sou eu, Angeli Rose. Essa mesa propõe discutir o processo de produção de conhecimento, resultante de situações de comunicação em EAD, tendo como pontos de articulação as interações diversas que são disparadas nos cursos de graduação em que nós, pesquisadoras, atuamos, tanto como professoras, tutoras, como orientadoras de trabalhos, de conclusão de cursos, de graduação, e como pesquisadoras. A ordem vai ser, primeiro, a professora Mônica Campos apresenta a sua comunicação, premissas e restrições para o sucesso de uma tutoria home office. E depois a professora Laudiceia, que apresenta a sua comunicação, e por fim eu apresento e depois podemos abrir os trabalhos de debate. Com a palavra a professora Mônica Campos. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como o nosso tema trabalha a comunicação em diversas faces, né? A nossa fala vai se pautar na questão da tutoria, numa realidade que está surgindo, que é a tutoria home office. E quando se fala em educação à distância, se pensa logo no aluno que está em um lugar diverso de onde a comunicação, de onde a aula, de onde o professor está. E onde está esse professor? Ele pode estar em diversos lugares, ele pode estar na instituição de ensino, ele pode estar na casa dele, ele pode estar no escritório virtual, enfim, são diversas as possibilidades. E o ano passado, no 21º CIAED, houve um IMPED que tratou da questão da home office. Nesse momento, a questão tratada era a questão de leis, questão de regulamentos, questões legais de como fica a remuneração desse profissional, como fica a questão da infraestrutura, o que a instituição vai oferecer ou não a esse profissional para ele atuar na casa dele. Enfim, o que não é o nosso foco aqui nesse momento, falar da parte legal. Nós vamos falar um pouco do olhar desse profissional, desse tutor, desse professor docente que trabalha na educação à distância, de como ele percebe a questão de trabalhar home office e um pouco do que tem acontecido nas instituições. Bom, nós fizemos um breve estudo, uma breve entrevista com alguns colegas e nós apresentamos alguns motivos que seriam relatados como vantagens para se trabalhar home office. Então, eles tiveram que pontuar de 1 a 5 aquelas opções. Então, as opções tinham as opções, e para cada opção, de 1 a 5, ele daria a nota de 1 a 5, que para ele é menos importante, 1, que é mais importante, 5. Desse total, a otimização do tempo ganha disparada. E o que aparece de pano de fundo nessa questão da otimização do tempo? Essa pesquisa ela foi feita na cidade do Rio de Janeiro, com profissionais que atuam lá. E um grande problema, assim como a metrópole, como a São Paulo, é a questão do trânsito. Então, a gente perde muito tempo com deslocamento. O fator tempo foi o fator mais preponderante, digamos assim, para que o docente queira trabalhar no sistema home office. Outro ponto, que aí entra muito a vertente da nossa mesa, que é a questão da comunicação. No que o professor ele tem mais tempo para estar na plataforma, ele não está no trânsito, ele está ali gastando, sei lá, se ele usar 2, 3 horas para ir e vir da casa dele à instituição, ele está usando esse tempo para estar na plataforma. Então ele otimiza
o atendimento dele junto ao aluno, essa qualidade aumenta, porque ele vai ter mais tempo disponível para estar na plataforma com o aluno. Esse foi um ponto também muito relevante. E o terceiro item mais votado foi a questão de interferências no ambiente de trabalho. Quem aqui já não ficou na sala de tutoria, que a gente fica conversando, trocando experiências, relatando situações diversas com alunos, né? Contando casos e pedindo opiniões e trocando opiniões. Então, isso é saudável, isso é importante, isso faz muita diferença no nosso trabalho. Ao mesmo tempo em que é um consumidor valioso de tempo, porque ainda essa semana eu precisei ir lá na instituição, tive que trabalhar lá. E eu sentei lá para trabalhar, o colega sentou do lado não me deixou trabalhar. Porque ele queria conversar, ele estava produzindo material, ele estava ansioso para falar daquilo. Só que eu fui à instituição porque eu viria aqui para São Paulo, eu precisava terminar o material, então eu preferi ir para lá, para já deixar tudo lá. E eu não consegui simplesmente, por conta da interferência do colega. E você, por uma questão de educação, você não vai dizer, você está me atrapalhando. Você demonstra de uma forma sutil. Mas esse é um fator que consome muito tempo também. Tem outras vantagens, foram apontadas várias questões, mas a gente, para otimizar o tempo, nós trouxemos as 3 mais votadas. E as desvantagens, né? Tudo tem um lado positivo e um lado que não seja negativo, mas o oposto, né? No caso, são restrições, como a gente quis apresentar aqui, que vem a falta de convivência com os colegas. Apesar de eu ter dado um exemplo onde um colega interferiu, só que você estar com os colegas, essa troca ela é muito valiosa, ela é muito importante. Então, há colegas que sentem falta, quando trabalham no home office, dessa troca, dessa convivência. Então, gente, o que a gente está falando aqui não é uma proposta que o home office é a solução. O home office ele vai ser importante ou vai ser positivo para essa ou para aquela instituição. Aí cada um vai avaliar o que é interessante para si. Outra coisa, excesso de tempo dedicado ao trabalho em detrimento dos assuntos pessoais. Muita gente esquece da vida pessoal, que está dentro de casa, e se concentra no trabalho. Aí eu faço a minha meia-culpa, meu marido reclama muito. Ele chega para mim, chega a dizer, você deve ganhar muito bem, né? Que você fica o dia inteiro trabalhando e você esquece que você tem família. E realmente eu me tranco no escritório e não tenho hora para sair. Então, isso acontece. Como a interferência da família também atrapalha no sistema home office. Então, para você trabalhar em um sistema desse, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma organização muito, muito rígida. Com certa flexibilidade, lógico. Assim, mas você tem que ter seus horários, a pessoa tem que entender que você está ali, você está trabalhando. Você não está em casa à disposição da família, à disposição da casa. Você está em casa, mas você está no seu horário de trabalho. Recomendo assim, acordou, faz todo aquele ritual da manhã, café da manhã, veste uma roupinha de escritório, por mais simples que seja, mas se põe numa postura de que você está indo trabalhando. E vai para o seu espaço de trabalho, que de preferência ele tem que ser um local seu, em condições de você fazer o seu melhor ali dentro, ser o mínimo de interferências possíveis. Se vocês observarem, eu vou voltar à tela anterior, as vantagens elas tiveram pontuações bem mais altas que as desvantagens. Ou seja, de um modo geral, o docente que atua na educação à distância, ele prefere trabalhar em casa. Temos exemplos de pessoas que preferem o sistema misto. E temos exemplos também daquelas pessoas que preferem totalmente da instituição por uma questão de falta de estrutura em casa. Aí a gente vai entrar naquela questão que eu falei do encontro lá que teve lá no CIAED, lá da ABET. Que essa discussão de infraestrutura ela é muito séria. O que a instituição vai oferecer? Vai oferecer um notebook? Vai oferecer um banda larga? Vai oferecer uma linha de telefone? Como vai ser essa remuneração? Como vai ser esse controle de horário? Então, todas essas questões estão sendo levantadas, estão sendo discutidas com os sindicatos. Esse rapaz, ele é de Minas, então lá está tendo todo um trabalho, todo um debate acerca de como vai funcionar essa nova realidade.
Estou até para ver com ele quanto já andou, quanto já se tem, tá? Estou precisando rever isso. E aqui, ó, os requisitos essenciais, ou seja, o que eu, docente, tenho que ter como requisito para eu dar certo trabalhando no sistema do teletrabalho, trabalho em casa, home office, aí os nomes são variados. Olha o que vem disparado, a disciplina. Você não tiver disciplina para cumprir o seu horário, você está em casa, é uma tentação. É uma sessão da tarde, é um filme legal, é um telefonema para ir para o cinema. Não, você tem que saber o seguinte, aquele momento é o seu momento de trabalho. Você tem que se dedicar. Existem momentos que você pode trocar, como eu já fiz. Tem uma necessidade de sair à tarde, então à noite eu compenso aquela tarde. Ou eu saí pela manhã, à noite eu compenso. Outro ponto muito relevante é a questão da organização. Se você não tiver a sua área de trabalho organizada, eu costumo ter ao meu lado um cronograma do que eu tenho que fazer. Eu tenho um mural para eu botar as coisas mais relevantes para me lembrar. Eu tenho a minha agenda. Enfim, a gente cria recursos, aí vai de cada um. Cada um vai criar os recursos que lhes são necessários. Aí eu vou voltar aqui um pouquinho a tela, só para mostrar. Aí vocês podem ver, ó. Eu tenho ali a impressora, tem os livros mais usuais, papel do lado, tudo arrumadinho, um mural ali na frente, justamente, gente, para que fique claro que aqui é um ambiente de trabalho e que você tenha ao seu alcance todas as ferramentas que você precisa. Isso é importante. Pode ser mais simples que isso aí, tá? Isso aí eu levei um tempo para conseguir. O quadro ali, né, que você fala? É, ali, esse quadro aqui, esse quadro, gente, ele é branco, você usa com aquela canetinha colorida, então você apaga. Então eu estou sempre botando aqui lembretes breves. Bom, amanhã eu tenho isso que é mais urgente. Então eu anoto aqui, para que no dia seguinte, mesmo que esteja aqui no meu controle, isso vai estar aqui, me chamando a atenção, porque eu tenho que dar prioridade a isso aqui, certo? Deixa eu ver o que vai deixar. Bom, aí houve um espaço aberto para argumentos, questionamentos, ponderações, sugestões. E alguns colegas disseram, e vocês já viram, que o melhor desse sistema é o tempo de deslocamento, que pode ser melhor aproveitado para outras atividades. Que lá atrás a gente mostrou que muitos usam para mediação. Eu sou mesmo uma. Eu moro na capital, no Rio de Janeiro, trabalho na Baixada Fluminense, gasto em média 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Então, quando eu estou em casa, que agora é a minha realidade, eu acordo às 7, às 8 eu já estou diante do computador, já posso começar a trabalhar. Quando eu vou para a faculdade, que é lá na Baixada, eu tenho que acordar às 6 e só consigo chegar lá às 9, 9h30. Porque, gente, no meu caso, eu pego as 3 vias principais do Rio de Janeiro. Eu pego, por conta de onde eu moro, eu pego primeiro a linha amarela, depois eu pego a Brasil, depois eu pego a vermelha. Então, eu sou um exemplo clássico de que no sistema home office eu aproveito muito melhor do meu trabalho. Aí vem uma questão muito intrigante e muito desafiadora para as instituições, que é o monitoramento dessa equipe. Por quê? Essa semana eu estive conversando com o meu diretor, falando que eu vinha para aqui falar sobre isso, e ele estava falando que ele tem notado lá de pessoas que levam às vezes 4 dias sem entrar na plataforma. EAD, isso não se admite. Isso não se admite. Então, ele está muito preocupado com o monitoramento. Como a instituição está trocando de plataforma, não adianta tomar nenhuma atitude agora. O que ele está fazendo? Está chamando essas pessoas para conversar. Mas até então, o recurso mais valioso que a instituição tem é através de relatórios de acesso do tutor. Do mesmo jeito que a gente verifica os logs dos alunos, a gente pode ver os logs dos professores. Tá? Vamos ver aqui. Aqui outro colega falou o seguinte, que gosta do sistema home office,
mas ele percebe que resolver determinadas questões, quando você está dentro da instituição, flui mais rápido. Você chega mais rápido à pessoa. Porque você estando em casa, no home office, se você liga, a pessoa pode estar ocupada, não te atender. Você passa e-mail, a pessoa pode estar em reunião, pode não estar acessando e-mail. E quando você está na faculdade, você bate na porta, diretor, quero falar com o senhor. E muitas vezes a pessoa não fica sem graça de dizer que não. E deixa você entrar. Então não é que o home office seja a receita perfeita do bolo. É algo que está aí à disposição, que pode ser usado para quem consegue instalar esse sistema de uma forma eficiente para o perfil da instituição. Tá? Aí a terceira questão é a questão da infraestrutura, que eu falei, né? Qual a infraestrutura que a faculdade, que a instituição de ensino vai oferecer para esse profissional? Como é que vai ser esse controle de uso de banda larga? Como é que vai ser esse controle de uso de telefone, se for o caso? Do consumo de material, tipo impressão de pauta, impressão de relatório de notas. Então, é uma questão que tem que ser debatida e tem que ser estudada com muito cuidado pela instituição antes de implantar esse sistema. Tá? Lá, na instituição que eu trabalho, eles optaram por primeiro liberar o trabalho home office e depois fazer todo um estudo e de ver como isso pode ser viabilizado na prática. Mas isso por quê? Porque era um anseio do grupo, era um pedido do grupo. Então foi fácil dizer, olha, vocês a partir de hoje trabalham em casa. Foi numa reunião geral de final de ano, foi como se fosse o presente de Natal pra gente. Todo mundo fez, oba! Foi uma felicidade, porque todo mundo queria isso. Porque a maioria mora na cidade do Rio de Janeiro, a minoria mora na Baixada. Então, para essa instituição fazer de trás para frente, funcionou por isso. Mas não quer dizer que esteja 100% alinhado. Eles estão arrumando. Tá? E uma coordenação eficaz que não é só para o sistema home office, né? Para qualquer realidade, de qualquer instituição, de qualquer empresa. Bom, isso demonstra o quê? É possível fazer? É. Agora, eu quero fazer? Me interessa fazer? A instituição que vai dizer e vai fazer ou não. E é isso aí, gente. Obrigada. E agora nós estamos na próxima etapa. Obrigada, professora Mônica Campos. Nós agora vamos passar a palavra para a professora Laudiceia Tatagiba, que apresentará a comunicação. A palavra outra no processo de orientação de TCC em EAD. Bom, obrigada. Boa tarde de novo. Bom, esse título, né, da minha proposta de palavra, né, ele vem muito das minhas leituras, né, baseado basicamente no autor chamado Mikhail Bakhtin, que muita gente obviamente já conhece, mas também na leitura do Augusto Pons, principalmente nesse livro, que é Procurando uma Palavra Outra, em que essa palavra outra, né, o Pons mexe muito com a gente, fazendo a gente pensar que palavra outra é essa e até que ponto essa palavra outra é outra mesmo. E trabalhando com processos de orientação de trabalho de conclusão de curso no sistema de educação à distância, isso é muito mais forte, isso emerge de uma forma muito, essa reflexão sobre que palavra outra é essa, emerge de uma forma muito mais densa, porque o aluno da educação à distância é um aluno que está ali, né, pela sua palavra, mas é um aluno que está dentro de uma plataforma, uma plataforma midiática. E essa, como trazer essa voz, essa palavra outra para dentro do nosso trabalho e fazer esse diálogo
respeitando essa palavra realmente como uma palavra outra e não apenas como a minha palavra como orientador, né? Porque na educação à distância a gente tem essa distância, às vezes, de uma forma muito presente. Mas o grande desafio hoje é trazer as plataformas, as mídias, né, que a gente tem disponíveis, como nossos aliados, como pontes. E que esse sujeito possa se utilizar e se mostrar nessas plataformas, nessas mídias presentes. Bom, eu vou então iniciar a minha fala mesmo a respeito desse tema com a palavra outra do Ponzi, né? A palavra do Ponzi, quando ele diz que o domínio sobre a palavra é ilusório. A gente pensa que tem esse domínio, mas colocar em discussão a propriedade, o pertencimento, o domínio é um ponto de partida para a busca da liberdade da palavra. O domínio, a propriedade, o pertencimento tem a ver, inevitavelmente, com a identidade. Pensar nisso em um processo em que você precisa ouvir a palavra do outro, processo de orientação, mas que ao mesmo tempo você precisa fazer uma ponte com a sua própria palavra, é um desafio muito grande quando você trabalha com a educação à distância. Essa palavra do outro, mais uma vez, repito, ela não está ali na sua frente, ela está em uma plataforma, ela está no computador, né? Como trazer esse sujeito que está no computador como realmente um sujeito para dentro do trabalho, para dentro dessa relação entre orientador e orientando. Bom, então eu penso muito, quando eu falo essa questão de trazer esse sujeito, eu penso muito que sujeito é esse? Que critério de análise de sujeito que eu tô usando quando eu falo de sujeito? Bom, e aí eu tenho as categorias de sujeito que são trazidas primeiro por Aristóteles, né? Quando ele traz esse sujeito como aquele de que se pode dizer qualquer coisa ou aquele que, por sua vez, não pode ser dito de nada. E o Aristóteles diz que esse sujeito ele é essa pessoa, esse ser de quem a gente pode dizer alguma coisa assim. Mas o Kant, né, ele já rebate um pouco essa ideia do Aristóteles, quando ele diz que não, esse sujeito ele não é alguém de quem eu posso dizer alguma coisa, porque ele é alguém que tem o que dizer sobre si mesmo. É um sujeito cognoscente. Ele tem uma palavra própria. E tanto no trabalho com orientação presencial, quanto no trabalho com orientação à distância, essa primeira observação sobre que sujeito é esse é fundamental. Eu não posso entender um sujeito com o qual eu preciso manter uma relação como um sujeito de quem eu tenho que dizer algo. Eu tenho que avaliar o que ele disse, porque é a minha palavra que vai aparecer sobre isso aí. Então eu estou desconsiderando esse sujeito. Então esse sujeito ele não vai aparecer. Que palavra outra é essa que eu estou trazendo para a relação, se eu não considerar essa pessoa como alguém que pode dizer algo sobre si mesmo, né? Bom, trazer essa palavra outra também me traz alguns nichos. O Vanderlei Geraldi, ele tem uma frase que eu acho perfeita, que quando ele diz que trazer o sujeito, trazer a voz, a palavra do sujeito para dentro da relação dialógica, da relação discursiva, é um grande risco que a gente assume. Porque o limite entre a minha palavra e a palavra do outro é muito tênue. Às vezes a gente pensa que esses limites estão muito bem estabelecidos, mas não estão. A minha palavra ela pode não reproduzir a palavra do outro, mas ela pode até apagar a palavra do outro. E na relação orientador e orientando, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Não só na relação orientador e orientando, mas é sobre a qual eu estou falando nesse momento, mas é uma relação que aparece em qualquer lugar, presencialmente, nas relações de família, nas relações
pai, né, de pai para filho, de filho para pai. A gente tem visto muitas coisas nesse sentido de governo para povo, né? Enfim, em que a palavra do outro ele é desconsiderada porque o outro não é visto como um sujeito cognoscente. O outro não é visto como alguém que tem o que dizer. Bom, e além de ser um sujeito cognoscente, esse sujeito da relação, essa relação que eu considero uma relação que tem que ser não apenas dialógica, mas é uma relação ativo-responsiva, como diz o próprio Bakhtin, Bakhtin diz que a relação dialógica ela tem que ser uma relação em que a minha palavra ela tem que ser premiada, ela tem que ser prêmio de respostas do outro também. Ela tem que trazer, ela já tem que trazer uma provocação para a resposta do outro. Né? Enfim, como se a resposta do outro já estivesse dentro da minha própria palavra, mas uma provocação de resposta. Bom, além disso, essa palavra do outro tem que ser a palavra de um sujeito que se forma na experiência de si, como diz o Jorge Larossa, como alguns dizem, né? Para esse autor, eu vou pedir licença que eu vou ler um pedaço do texto do Larossa. Ele diz que é a própria experiência de si que se constitui historicamente como aquilo que pode e deve ser pensado. A experiência de si historicamente constituída é aquilo a respeito do qual o sujeito se oferece seu próprio ser, enquanto se observa, se decifra, se interpreta, se descreve, se julga, se narra, se domina, quando faz determinadas coisas consigo mesmo, etc. É esse ser próprio, e esse ser próprio sempre se produz em relação a certas problematizações e no interior de certas práticas. Então, se eu estou dialogando com alguém que está do outro lado dessa tela, desse computador, mas eu considero esse ser como alguém, como um sujeito que pode dizer sobre o que pensa, eu também considero esse sujeito como alguém que vai dizer sobre o que pensa da experiência que ele tem sobre si mesmo. E que o próprio processo de construção de conhecimento, através da produção do trabalho dele, é uma experiência sobre si mesmo, sobre o seu próprio processo de busca de conhecimento, de construção. E aí entra mais uma vez a minha palavra como ponte para a palavra dele, não no sentido de sufocar essa palavra, mas no sentido de fazer perceber o quão potente, o quão importante é a própria palavra. Enfim, é difícil, não é fácil fazer isso no trabalho de orientação diante de uma plataforma, mas é possível, como a Mônica disse no trabalho, na apresentação dela, trabalhar com a tecnologia, pode parecer frio a um primeiro momento, pode parecer que a gente não está presencialmente no trabalho, pode parecer que a gente não está presencialmente na frente do aluno, mas é possível sim que a gente consiga fazer disso um trabalho mais próximo, um trabalho realmente eficiente e um trabalho mais, como eu digo, mais caloroso, mais quente, mais humano, né? Bom, então a gente, nesse sentido, a minha fala vem no sentido de falar um pouquinho dessa emergência desse sujeito, que embora ele esteja do outro lado da telinha do computador, ele esteja em uma plataforma, ele esteja por um nome, por um número de matrícula, por um título de trabalho, ele continua sendo esse sujeito e que a gente precisa ter essa visão a respeito dele, porque a gente corre o risco de realmente cair a gente pode realmente cair nesse perigo que é a gente ver realmente essa relação com as mídias como uma relação fria, e não é. Isso depende da gente, né? É isso. Obrigada, Marcela. Agora eu vou apresentar a minha comunicação. Bom, vamos lá. Bom, boa tarde. Meu nome é Angeli Rose. Eu sou tutora também na Unirio, trabalho lá no ensino à distância.
com 2 disciplinas, e integro o grupo de pesquisa GPAD, que está começando, é um grupo que está começando sobre pesquisa sobre aprendizagem no ensino à distância. Esse grupo começou esse semestre, então a nossa pesquisa está engatinhando, a gente ainda vem discutindo pressupostos teóricos, elencando autores, mas em função da minha experiência de tutora e de orientadora de TCCs, de trabalhos de conclusão de curso, também como a Laodiceia, que é minha colega lá na Unirio, eu já fui trabalhando, fazendo um levantamento sobre as questões que foram surgindo em função desse trabalho de orientação, para futuramente articular melhor com as questões de aprendizagem que vêm surgindo nas discussões teóricas no GPAD, nesse grupo de pesquisa, que tem a coordenação do professor Leonardo Castro, e eu sou uma das pesquisadoras colaboradoras. A minha comunicação de hoje, que vai apenas apresentar alguns indícios importantes dessa pesquisa, chama-se Narrativas Acadêmicas como Máquinas de Guerra Virtuais. Então, vamos ver se eu começo aqui. Dentro dessa proposta de vozes e mediações no tempo e a distância entre luz e sombra da nossa mesa. Então eu montei um roteiro bem simples, de algumas noções e conceitos, que eu vou comentar brevemente. Então vamos lá. Narrativas acadêmicas em pesquisa, máquinas de guerra virtuais. Primeiramente, a questão desse conceito, máquinas de guerra, que está em Gilles Deleuze e Félix Guattari, que ao escreverem Capitalismo e Esquizofrenia, no volume 5, eles tratam exatamente desse conceito de máquinas de guerra. E esse conceito tem sido bastante discutido também em relação ao hipertexto, ao ensino em relação ao ensino à distância. Então eu trouxe esse conceito para começar a provocar reflexões sobre máquinas de guerra na orientação de trabalhos de conclusão de curso. A outra noção importante é do capitalismo cognitivo. Essa noção que eu trago, ela vem já anunciando um giro que o capitalismo veio formando, principalmente a partir da década de 80, se diferenciando radicalmente do chamado capitalismo industrial, da produção em modo de fábrica, do chamado Fordismo, que durante muito tempo norteou uma série de leituras sobre produções em geral. O capitalismo cognitivo, no caso, vai tratar da questão, o produto principal é o conhecimento, então vai tratar da questão da produção de conhecimento. E nesse sentido, o ensino à distância entra com um protagonismo bastante diferenciado, na medida em que, ao mesmo tempo que o ensino à distância vem atendendo a uma política de democratização do ensino superior, né, de um lado ele vem atendendo a isso, de outro lado ele vem muitas vezes realizando uma massificação desse mesmo ensino superior, seja em nível de graduação, seja em nível de pós-graduação, principalmente no que diz respeito à formação de docentes. Então, nesse sentido que o capitalismo cognitivo entra como uma nova configuração num contexto produtivo, e
o ensino à distância apoiado nas novas tecnologias. Que a gente já não pode ficar falando só novas tecnologias da informação. Quer dizer, hoje nós já avançamos para falar em tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, é nesse contexto que eu começo a refletir, a pensar sobre o ensino à distância, e especificamente essa produção de trabalhos de conclusão de curso. Outra noção muito importante que se relaciona diretamente com o aluno de EAD é o conceito de cybercidadão. O cybercidadão é uma categoria, principalmente discutida por Lilian do Vale, professora da UERJ, é uma categoria discutida em que esse cybercidadão se caracterizaria por um nível de sofisticação que ele apresenta no discurso dele, nesse discurso virtualizado, claro. Entretanto, nós já podemos dizer, quer dizer, a minha experiência como tutora de EAD vem já apresentando isso, mas nós já temos também pesquisas qualitativas que já vão dando conta de uma situação que o aluno de EAD no Brasil, que vem inicialmente do SEJA, quer dizer, vem lá de um trabalho de ensino à distância do EJA, que na questão virtualizada vira o SEJA, um aluno que não tem esse nível de sofisticação tão esperado. Então, o que a gente encontra hoje no ensino à distância é uma realidade até paradoxal. Nós temos alunos já com um nível de sofisticação. E que sofisticação é essa desse cybercidadão? É aquele que já tem acesso a discursos altamente elaborados. Isso se relaciona também com o capitalismo cognitivo, que eu vou desenvolver mais adiante. E, ao mesmo tempo, a gente lida com um aluno de EAD que, em absoluto, tem acesso, curiosamente, ele não tem um acesso já preparado e desenvolvido, formalizado com as tecnologias digitais. E muitas vezes também não tem um discurso mesmo elaborado, quer dizer, ele não tem familiaridade com a tecnologia e também não tem um discurso elaborado. Portanto, nós temos uma realidade bastante paradoxal hoje no ensino à distância, né? Quer dizer, de um lado, a gente já pode encontrar o chamado cybercidadão. Isso eu estou falando do ensino formal, mas é claro que em termos de cyberespaço, o cybercidadão, ele vive essa ubiquidade, né? Em todo lugar, a qualquer momento, ele pode acessar discursos muito elaborados, discursos de um nível de intelectualização alto, sem necessariamente estar atrelado a uma formação regular. E a sua produção dentro da rede poderá ser elaborada nos espaços de coletivos, ou seja, no cyberativismo, enfim, nos espaços que ele desejar atuar. A outra noção importante que se relaciona com o capitalismo cognitivo, com o que eu vou desenvolver sobre máquinas de guerra, para a orientação de trabalho de conclusão de curso, é essa chamada produção textual acadêmica. Quer dizer, em realidade, todo esse ensino à distância de graduação, ele, ao final, tem a exigência de trabalhos de conclusão de curso quase que nos mesmos moldes da modalidade presencial. Acontece que o percurso desse aluno de ensino à distância, em absoluto, é próximo, é semelhante, ou não deveria ser, tão próxima
do percurso presencial. Inclusive, o Laudicea, quando você falou dessa questão da mediação da máquina, né, da tecnologia, né, você tem ali um sujeito, né, se expressando através da máquina. As duas categorias que tem se usado também é a chamada presença atual, quer dizer, o ensino de presença atual e o ensino de presença virtual. Mas ambos de presença, exatamente para reafirmar esse sujeito, né, que entra nesse ambiente de aprendizagem, né, esse ambiente virtual de aprendizagem, e que tem também histórias de si, narrativas de si para colocar ali, que devem, na medida do possível, ser consideradas tanto pelo docente e vice-versa. Quer dizer, esse aluno, né, nessa relação de presença virtual, ensino de presença virtual, ele também deverá considerar que esse professor, o tutor, o professor tutor, nós também estamos vivendo uma transição de nomenclatura na medida em que nós não temos ainda essa nomenclatura com uma legislação clara sobre a docência. Daniel Mil, da Universidade de Santa Catarina, chama de docente virtual, fala da docência virtual, de uma maneira até bastante crítica, mostrando que a docência virtual ela tem peculiaridades na sua caracterização, seu modo de agir, de interagir, mas está sendo submetida ao mesmo processo de produção do chamado capitalismo industrial. Então isso já traz uma contradição, não só na nomenclatura, ou na falta da nomenclatura, né, em relação ao nosso trabalho, mas traz para dentro dessa produção e dessas interações todas essas contradições sobre em que categoria nós vamos efetivamente estar. Somos docentes? Somos professores? Somos tutores? Porque essa representação acaba de alguma forma também tendo implicações nessas interações. Em relação à orientação de trabalhos de conclusão de curso, isso fica muito claro com os alunos que resistem muitas vezes às orientações, porque não reconhecem no tutor, né, o especialista, a autoridade no sentido de ser o especialista que está ali para, enquanto interlocutor, fazer com que aquela voz não seja apagada e tenha força, tenha potência. Então, dentro desse contexto, com essas noções básicas, que eu apresento o início de uma pesquisa que realmente ainda vem bem incipiente, mas que eu acho que pode trazer contribuições para esse debate, que, por exemplo, contempla o que a Mônica colocou em relação às condições de trabalho, né, para favorecer a mediação, e também, de alguma forma, se articula com essa questão tão importante das vozes interagindo, sendo reafirmadas ou não como potências, que a Laudicea colocou no trabalho dela. Então, as máquinas de guerra, propriamente. Antes de falar das máquinas de guerra, eu vou apresentar, e está cortado mesmo pela categoria do cyber cidadão e o aluno de EAD, eu vou rapidamente só nomear, não vou desenvolver, mas nós temos já, assim, estabelecidos, tem sido já reconhecido 4 gerações de usuários de tecnologias à distância. A gente pode dizer que a gente tem a primeira geração, que era o ensino por correspondência, era à distância, mas por correspondência. E aquele instituto brasileiro, agora eu não lembro o nome, não estou lembrando, mas tinha um instituto brasileiro conhecido, né, que a gente mandava aquele material
já selado, recebia, enfim. Então, é a primeira geração, o ensino por correspondência. Até a década de 70, no caso do nosso país, já tinha muita força, ainda atendia um público grande e do interior do país. A segunda geração, a chamada geração teleensino, né, que é o boom da televisão como maneira de formar. Então a gente tem o telecurso, segundo grau, enfim, essas iniciativas mais conhecidas. Mas o suporte era a televisão, mas à distância, porque era mediado por uma tecnologia e por uma máquina propriamente. Máquina nesse sentido técnico, né, de equipamento. A terceira geração, a chamada geração multimídia, trabalhava com a presença, quer dizer, na verdade já anunciava o ensino híbrido, mas o recurso televisão, correspondência e já bem no finalzinho os computadores pessoais. Mas basicamente telefone, televisão, correspondência. Então, por isso se chamava geração multimídia. A quarta geração, não é aprendizagem, faltou aqui desculpem, tá com erro aqui, é aprendizagem em rede, que é o que a gente hoje conhece e mais lida, que eu diria que está nesse nível de massificação do ensino superior. Mas as últimas pesquisas qualitativas em ensino à distância já começam a apontar o surgimento de uma quinta geração, que essa sim incluiria o cybercidadão, esse agente social que tem acesso aos discursos mais elaborados. Então, dentro desse quadro de gerações que vem já construindo uma história da cybercultura e sempre promovendo um processo de democratização do ensino, no caso, vou me ater ao ensino superior, essas categorias também já vêm se modificando. Eu uso como epígrafe para dar um espírito, o sentido dessa comunicação, um pequeno fragmento do Paul Valéry. Cito: o poeta, enquanto ele faz seus versos, há um período durante o qual ele não sabe se está muito perto do fim ou se não fez nada. Um e outro são verdadeiros, e esse período pode durar quase tanto tempo quanto o trabalho ele mesmo. O trabalho ele mesmo pode durar. Por que eu tirei esse fragmento sem querer, evidentemente, aqui desenvolver interpretações em torno de Valéry, da figura do poeta? Mas, primeiro porque ele evoca, ao trazer a figura do poeta, ele evoca o aspecto criativo do discurso e o aspecto criativo da produção textual. Isso é importante para esse contexto de produção sofisticada que a gente tem hoje nas redes, e o ensino à distância vem buscando, com as diversas ferramentas nas plataformas, vem buscando desenvolver esse aspecto criativo também. E quando a gente vai orientar o trabalho de conclusão de curso, evidentemente que a gente propõe uma certa dinâmica, enquanto docentes orientadores e tutores orientadores, que possa favorecer aquela subjetividade da maneira mais singular possível. Então, a noção de criatividade entra aí nessa produção textual, trabalho de conclusão de curso, porque o risco é o trabalho de conclusão de curso ser apenas um cumprimento de tarefa e cair no reprodutivismo, que é o que a gente tem visto também. Ou seja, reproduzir discursos elaborados sem necessariamente ter a consciência do grau de elaboração que se desenvolve ali e
da potência, retomando até a palavra o termo que a Laodiceia usou, a potência que essa palavra pode assumir. Ao orientarmos os trabalhos de conclusão de curso, é importante que essa mediação, que essa interação possa favorecer e produzir textos que se tornem máquinas de guerra, nada a ver com guerra, mas enquanto linhas de fuga, enquanto possibilidades de expressão de um desejo, de subjetividades que estão em movimento. Por isso, nós podemos chamar os trabalhos de conclusão de curso como máquinas de guerra virtuais, porque a posteriori, uma vez realizados, eles podem realmente emanar, a partir do desejo do sujeito ali presente, né, com a narrativa de si também, esse texto pode emanar certas provocações que vão gerar também outros desejos se produzindo. Isso eu já falei. Mas eu vou voltar a isso aqui. Nessa questão da aprendizagem em EAD, nas orientações do trabalho de conclusão de curso, normalmente o que a gente acaba encontrando a gente lida com produções que ou caem nesse produtivismo, ou seja, o aluno seleciona esse e aquele referencial teórico, né, altamente sofisticado, por isso aquela história do cybercidadão, a categoria do cidadão que acessa fácil, hoje o PDF é adoidado, né? A gente vai lá, não precisa nem comprar mais o livro, que era uma dificuldade, pelo menos para a minha formação era uma dificuldade a gente adquirir os livros daqueles autores que a gente tinha vontade, ou porque não estavam traduzidos ainda, né? Ou porque realmente mesmo traduzidos eram muito caros. Então, hoje, o nível de acesso de PDFs, de textos de autores renomados e de discursos conceituais altamente elaborados, acontece praticamente no cotidiano desse aluno de AD, se ele procurar. Não precisa nem procurar muito, mas se ele procurar um pouco, ele já tem uma gama imensa, ou seja, tem uma questão paradigmática no ensino em EAD, nessa produção acadêmica, que beira o aspecto de abundância, de acesso, e não de escassez. Então, esse excesso de produção de conhecimento é um diferencial no capitalismo hoje, por isso se fala em capitalismo cognitivo. O referencial básico do conceito de capitalismo cognitivo é o Maurício Lazarato, que já veio ao Brasil, já deu inúmeras, inclusive já veio a PUC aqui de São Paulo, já deu inúmeras palestras, tem uma produção bastante reconhecida sobre o capitalismo cognitivo. E sobre o capitalismo e o seu giro, a sua mudança, eu, no caso, tenho recorrido muito a Antônio Negri e Michel Hart, são filósofos e pensadores que têm realmente visto de maneira muito crítica essa extinção, ou quase esse já decadente capitalismo industrial a partir do chamado operaísmo italiano, mas que também na Europa se deu em outros países e outros contextos. Então, aquela contradição que eu falei do professor que em EAD, né, a docência virtual, que é a categoria do Daniel Mil, da Universidade de Santa Catarina, é interessante observar a contradição porque o professor, o docente do ensino à distância e esse especialista que orienta esses trabalhos de conclusão de curso, nessa formação inicial de professores, ele, ao mesmo tempo, ele está inserido nesse capitalismo cognitivo, mas, ao mesmo tempo, ele está submetido às leis ainda de um capitalismo industrial. Ou seja, as suas tarefas ainda estão assemelhadas a um certo fordismo. Ele ainda é um operário do conhecimento. Quer
dizer, talvez aí, ao observarmos essa contradição, a gente consiga entender um pouco a dificuldade das condições de trabalho, por exemplo, que a Mônica trouxe para cá, né? E como mensurar essa produção doméstica, essa produção em casa, como mensurar isso? Quer dizer, que subjetividade é essa que vai estar se especializando e produzindo, mas que ao mesmo tempo ainda vive sob o regime do operariado, quer dizer, com condições de trabalho precárias, com os salários com proventos baixos. Então, isso ainda fala de uma exterioridade do nosso contexto de produção no ensino à distância. Mas essa exterioridade, de alguma forma, ela é parte promotora dessas vozes reprodutivistas, né, de discursos sofisticados reproduzidos, e ao mesmo tempo que ela é produtora, ela é produzida. Quer dizer, nós também, pelas condições de trabalho na orientação de trabalho de conclusão de curso, em certa medida, muitas vezes nós reproduzimos discursos elaborados. E nem sempre temos consciência ou chance de dar conta disso de uma outra maneira, né? Então fica a questão, quer dizer, como provocar essas vozes para não caírem no apagamento? Não é só a do discente, né? Mas a do docente também, né? Rapidamente, existem inúmeras dificuldades já levantadas em trabalhos de pesquisa qualitativa sobre orientação de trabalhos de conclusão de curso em EAD, especificamente. Mas eu sublinhei duas. Pouco tempo para formar base teórica. E formar base teórica significa exatamente o uso, o desenvolvimento de um conceito fundamental em Bakhtin que Laodicea apresentou, que é o dialogismo, ou uma relação dialógica com o outro e com o conhecimento, né? Não é só uma questão de precisar ter tempo, não é só o tempo, porque às vezes você dá um tempo extenso e nem assim a produção consegue se formar, né? Mas são interações peculiares que o ensino à distância precisa ter, que a orientação de trabalho de conclusão de cursos precisa ter no ensino à distância, diferentes das interações do ensino presencial, para que isso possa se formar, né? E a outra dificuldade que eu sublinhei é a falta de experiência, estourei o tempo já, vou concluir, falta de experiência em pesquisa ou de elaboração de trabalhos acadêmicos. E isso no ensino à distância, de graduação, no ensino superior, tem ficado claro. Muitas vezes o nosso aluno vai pela primeira vez produzir um texto, uma produção textual acadêmica no TCC, no chamado TCC. E nós ficamos, né, enquanto especialistas, tutores e docentes, né, encarregados de, em pouquíssimo tempo, que os calendários normalmente são muito justos, em pouquíssimo tempo, fazer esse aluno atingir um nível de produzir um artigo ou uma monografia, se for pós-graduação, à distância, por exemplo. Então eu sublinhei essas duas, mas há inúmeras outras que já têm sido levantadas. Todas elas falam das questões exteriorizadas da produção de trabalhos de conclusão de curso. Isso é curioso, porque não entram na questão propriamente das subjetividades, né? Então, quando eu trouxe essa questão do capitalismo cognitivo, é para que a gente pudesse começar a entender ou refletir sobre um contexto que já vem em si produzindo vozes subjugadas. Quer dizer, mesmo que a gente acesse autores importantes, renomados, essa medida da narrativa de si, que você bem colocou, Laodicea, ela já vem, de certa forma, subjugada.
né? O modelito acadêmico, né, dos trabalhos acadêmicos, isso acaba sendo reforçado. Quer dizer, fica outra pergunta: em que medida a nossa ação e as nossas interações e as ferramentas que nós escolhemos para interagir com esse aluno nos trabalhos de conclusão de curso, ao longo das breves orientações, em que medida nós temos reforçado esse reprodutivismo, essas vozes que vêm pretensamente como vozes de si, né? Quer dizer, algo meio fantasmagórico. Quer dizer, por isso no título lá da mesa, luz e sombra, né? A luz como energia, o fator do desejo para as máquinas, são máquinas que produzem movimentos nessas subjetividades, né? Mas que, ao mesmo tempo, podem ser muito mais sombras de outras vozes, e que a gente não encontrou ainda ferramentas ou interações suficientes. Nós também, porque não é só com aquele aluno, particularizando, esse aluno faz, esse aluno não faz, né, nas competências dele, mas porque nós também, nas nossas formações, muitas vezes não temos chance de nos desenvolvermos. Então, especificamente, capitalismo cognitivo. Claro que o capitalismo cognitivo vai se caracterizar por trazer uma economia voltada para o conhecimento. E a valorização do cognitivo, nas 2 últimas décadas, através das neurociências, tem formalizado esse contexto. Em estética, a gente começa a estudar a neuroestética. As neurociências têm desenvolvido testes, já há quase uma década, sobre as reações em aparelhos clínicos, sobre as reações que os sujeitos têm diante de obras de arte, ou pretensas obras de arte. Muitas vezes são testes, ele não sabe se aquilo é uma obra de arte ou não, mas as reações. Então, áreas dos nossos cérebros têm sido filmadas, né, apontadas como reações à estética. Quer dizer, a estética deixou de ser uma questão filosófica para também entrar no âmbito cognitivo e clínico. Isso é algo para a gente ler, né? Não quer dizer que seja bom ou ruim, mas é algo para a gente ler. Isso vai acabar interferindo também nas nossas interações, dependendo da disciplina que a gente lida, né? Outra questão, outro aspecto importante que compõe esse capitalismo cognitivo. A comunicação não é mera transmissão de dados mais, né? Hoje, falar em comunicação significa, a comunicação torna-se a articulação entre produtos e consumo. O que a comunicação faz hoje? Ela não passa mais informação para você somente. Ela já passa uma informação com a direção de articular um produto, que no caso, no capitalismo cognitivo, é o conhecimento, esse produto e o consumo desse produto. E é uma coisa interessante no capitalismo cognitivo que tá aqui. Essa reprodução do conhecimento, o custo é baixíssimo. Se a gente fala de ensino à distância, o custo é baixíssimo. Entretanto, a criação assume um valor altamente elevado. O conhecimento, o uso desse conhecimento tem um valor agregado. Por isso já se caracteriza uma 5ª geração de cybercidadão sofisticado. Bom, e finalizando, que evidentemente que isso é só para provocar, né, reflexões, porque a gente teria muito mais questões a discutir. Quer dizer, essa docência virtual, que é o que efetivamente nós fazemos hoje quando orientamos trabalho de conclusão de curso, partindo do referencial de Daniel Mill, é apontada como um teletrabalho, pois se realiza à distância com apoio das chamadas tecnologias digitais de informação e comunicação. Quer dizer, nós não falamos mais em TIC, né? Tecnologias de informação. Falamos hoje em tecnologias digitais de informação e comunicação. E por que um teletrabalho?
tele, porque é distância, mas também tele naquele sentido de teleológico, direcionado já para uma determinada direção, para um determinado fim. Então, nesse sentido que eu acho que os trabalhos de conclusão de curso podem se tornar máquinas de guerra, ou seja, produções textuais que se apresentem como linhas de fuga de discursos estabelecidos, se esse sujeito que acessa esses discursos sofisticados, esses autores, né, estabelecidos, reconhecidos como autoridades cognitivas, autoridades intelectuais, se esse aluno em algum momento tiver a chance de dizer não sei o que fazer, não sei como fazer, junto desse docente que orienta. Porque nessa possibilidade do não saber, e não necessariamente ter que saber tudo, é o chamado saber de experiência, né? Ele vai saber aquilo que diz respeito à sua experiência naquele momento. E pode vir a se surpreender com o seu texto a posteriori ter dito mais para outras pessoas, provocando outras máquinas desejantes. Então, só para esclarecer, que eu acho que eu não deixei isso claro, as chamadas máquinas de guerra para orientação para trabalho de conclusão de curso, em relação à proposição de Deleuze e Guattari, são as máquinas desejantes. Quer dizer, o importante é que seja o desejo que dispare essa produção. Muito mais do que o cumprimento de tarefa ou o desejo. Eu tenho o desejo de trabalhar com esse autor porque esse autor é importante. Então, o desejo do autor, não é o desejo daquela voz. É nesse sentido que eu começo a refletir sobre máquinas de guerra. Obrigada, e é isso, gente. Bom, nós teríamos agora um tempinho para uma discussão, para um debate. Não sei como é que vocês estão pensando isso entre nós mesmas ou não. As minhas interações que eu tinha que fazer em relação à escuta que eu fiz de vocês, eu fui introduzindo aqui na minha fala, né? Para já fazer a articulação na mesa e validar essa nossa proposição aqui. Não sei vocês se ainda querem fazer mais algum comentário final, acho que é válido, se quiserem acrescentar alguma coisa. Não? Por enquanto. Então, estou provocada. Tem coisas aqui, mas... Não, que bom, mas não, vocês também me provocaram, então, por isso eu fui, o que eu tinha para dizer, eu fui relacionando com o que vocês falaram, falei, então é por aqui e tal, né, para começar a pensar isso, entendendo que a gente está pensando, é curioso, a gente vem pensando esse contexto. Por isso, na apresentação da mesa, eu falei, cada uma a seu modo, com as referencialidades escolhidas, vem pensando essas interações, né? Porque, em realidade, a gente viu isso, né? Cada uma a seu modo foi pensando, repensando, redimensionando essa prática de uma docência virtual, né? Então, vamos agradecer. Fala, ai que bom! Eu fiquei um pouco assim, pensativo nessa questão da orientação na educação à distância, porque eu lembro que quando eu estava fazendo o trabalho de conclusão de curso na faculdade, a questão de você estar com o orientador, mesmo que não fosse falar sobre o trabalho, já era tipo, fosse um alívio, assim. Isso presencial. Isso presencial. Você fez presencial, ok. Ou seja, o corpus presentes. Isso. Que é o que a gente chama de corpus presentes. E aí, acho que aí que está, né, o grande desafio de você conseguir orientar, né, à distância, né? Aí, isso que eu fiquei meio pensativo. Porque... Olha, eu vou dizer para você o seguinte, quer dizer, eu estou começando a pensar isso nesses termos teóricos que eu coloquei aqui, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu nem quero cair na questão presencial, por exemplo, eu tenho colegas lá no Rio que dizem, eu vou lá no polo, eu aproveito para conhecer a cidade e conheço os alunos.
Só que é por conta própria. As nossas condições de trabalho não exigem e não dão essa possibilidade da gente viajar. A gente paga com o dinheiro da gente, que já é pouco, né? Até porque a nossa condição lá de trabalho é de bolsista, não é de profissional. Isso é importante, né? No caso da Unirio, eu entendi que você estava falando da instituição privada, mas a Unirio, por exemplo, está optando agora por tornar o plantão presencial na Unirio de 15 em 15 dias, quinzenal, e está diminuindo o corte de gastos. E a tendência é intensificar home office, exatamente. Porque aí, no caso, por questão de economia. Questão de estrutura. Você, para ter uma equipe dentro da instituição trabalhando, você tem que ter toda uma estrutura, espaço, principalmente para alocar mesas, computadores. Isso. Mas só para finalizar o que eu tenho vivido, então, de prática. Vou falar meio termo, mas a história não é meio termo, é que eu tenho buscado mesmo essa peculiaridade. Interações que possam caracterizar essa orientação à distância. Eu não vou aos polos, evidentemente. Eu me apresento como orientadora, indico qual é a minha inserção ali, né? Em que nível que eu entro nas questões de metodologia e conceituais. Apresento isso por e-mail com o aluno, aí torna-se uma interação pessoal, é de e-mail para e-mail, não vai mais pela plataforma, tá? Quando entra em trabalho de conclusão de curso, já a interação é direta, e-mail com e-mail. E depois de uma primeira produção que o aluno faz, que eu peço sempre a motivação do seu tema, porque normalmente ele vem com o tema já escolhido, né? Então, a motivação do tema, se tem experiência ou não, se tem trabalho de campo ou não, para saber como é que eu vou orientar metodologicamente. Quando essa parte está um pouco mais orientada, eu vou para o Skype. Eu tenho observado o seguinte, a necessidade deles em me conhecer é incrível, eles precisam ver a pessoa. Tudo bem, eu sou bastante formal nas minhas interações por e-mail com o aluno. Eu acolho, eu sou carinhosa, mas eu sou formal. Quer dizer, eu assino professora, doutora Angeli Rose, eu dou bom dia, eu peço por favor, eu faço a avaliação do texto por tópicos, ou seja, eu sigo um protocolo que caracterize que existe ali um docente, um profissional especializado que vai ser o interlocutor direto daquela produção final, né? E também a importância do cumprimento de prazos, essas coisas todas. Mas eu mostro para ele, olha, a gente vai começar assim por e-mail, num dado momento nós vamos, se houver necessidade, porque também não entro no Skype à toa não, se ele pedir e quiser. Eu já tive orientando que não precisou de nada, não quis, ficou pelo e-mail, o trabalho veio, eu fiz as avaliações, mandei, depois veio pronto e tal. Outros não, querem, e é curioso que muitos querem o Skype. E aí eu percebo o seguinte, entra no Skype, você entra para falar do trabalho, mas ele aproveita do trabalho e fala um pouco de si, quer dizer, fica uma questão um pouco pessoal, e depois dali o trabalho anda, que é uma maravilha. Entendeu? Então, o que eu tenho percebido é que essa interação via Skype, sim, quando não é telefone, né? Eu já tive um ou outro que pegou o telefone e ligou, minha professora, desculpa, tá ligando e tal, e que é ruim, porque eu percebo o seguinte, eles ficam felizes porque eles falam diretamente com a gente, seja na Unirio no 0800, seja no meu telefone particular, mas ao mesmo tempo eles ainda querem conhecer a pessoa, porque senão vai conhecer só no dia da defesa, da apresentação, né? Quando não usa o Skype. Mas depois que usa o Skype, como ele muda? É exatamente porque ele é o sujeito, né? Isso. Ele é o sujeito que tem o que dizer. Ele quer dizer, né? Nós somos sujeitos de interação. Nós vivemos socialmente interagindo com os outros
sujeitos. Então, você lidar com uma máquina, né? Porque, a princípio, você está vendo uma plataforma como uma máquina mesmo. Parece que tudo ali não é de verdade. Né? E até o professor orientador não é de verdade. Então, quando você fala por isso, o Daniel Mill usa essa categoria de docência virtual e a Lilian do Vale discute a questão da noção de cybercidadão. Quer dizer, é cidadão, existe uma cidadania, né, reconhecida, mas aonde? Nesse cyberespaço. Como que ele se apresenta como cidadão dentro do cyberespaço? Como que ele se apresenta como sujeito dentro da plataforma de interação? É difícil, não é fácil. Não, a discussão, foi ótimo você trazer isso, porque a discussão tem ficado, por isso que eu falei aquele negócio de corpos interagindo, porque o cybercidadão, embora ele esteja inteiro no ambiente virtual, a questão de corporalmente, muitas vezes, ele não se apresentar, pode gerar um desvio nessa interação. Então é uma coisa interessante, porque o que se discute hoje em relação ao cybercidadão, esse cidadão sofisticado, né, como eu falei, que ele acessa os discursos super elaborados, discursos acadêmicos, né, super elaborados, portanto com uma pretensão política, né, forte também. Esse cybercidadão, por outro lado, vem abdicando da sua corporeidade. Então, isso tem sido um ponto de discussão que eu acho que deve interessar para o ensino à distância. Quer dizer, isso é discutido de maneira geral, né? O cybercidadão essa categoria não surgiu para discutir ensino à distância. Mas uma frente importante que eu acho que vai cada vez mais aprofundar essa noção de cybercidadão é o ensino à distância, porque onde está a corporeidade desse sujeito? Esse sujeito, ele está completo só pela voz mediada ou não? Então, lendo, por exemplo, Deleuze e Guattari, a gente pode dizer o seguinte: essas vozes, esses sujeitos, isso é uma via de interpretação. Eles são íntegros, mas íntegros sob a perspectiva oriental. Que a perspectiva oriental define integridade como ser e não ser. Portanto, ser sem corpo presente não impede que ele seja íntegro. Tá? Mas na perspectiva ocidental, ele não seria íntegro, nesse sentido de sujeito que é composto de ser e não ser. Porque o virtual é a ideia, o atual é o conceito propriamente. Então, isso, né, nesse referencial deleuziano. Então, o virtual é aquele que contém tudo que é possível, mas você não vê tudo. E o impossível, contém o impossível. Portanto, contém o ser, o que é e o que não é, o virtual. E o atual, como a palavra diz, é aquele que atualiza porque é aquilo que é do momento. Por isso tem aquela música maravilhosa do Djavan que diz: gostar é atual. Porque enquanto você está apaixonado, aquilo é a sua presença, né? Ou a presença do amor em você. Qual é o seu presente? Estar gostando, estar apaixonando. Então isso é o atual. O virtual são todas as paixões possíveis que eu posso ter ou deixar de ter ao longo da vida. Seria o virtual nesse sentido. Então o virtual inclui ser e não ser. Aí os seus referenciais vão ampliar isso ou não. Mas o mais importante, eu acho, é que isso serve para a gente discutir a nossa ação no ensino à distância. Foi ótimo você perguntar isso. Talvez seja uma tendência do cybercidadão, né? Essa Exatamente. Questão do afastamento. Pode ser. É para prestar atenção. Eu acho que o mais importante é que a gente precisa prestar atenção. Não dá mais para a gente passar por isso sem refletir sobre isso, que tem implicações diretas sobre o nosso cotidiano profissional, né, acadêmico, mas cidadão também, né? Político. Ok, gente? Obrigada, Hugo. Foi ótimo, Hugo interagiu com a gente. Oi, Vinícius. Eu que agradeço. Infinito quanto dura ou não? Acabamos, tá?
Acabamos. Peraí, vou fechar aqui, tá bom? Tá bom. Vou desligar Gente, então. brigadíssimo. Como é que eu fecho aqui? Esqueci. Ficaria mais